Olá! Nesse próximo exercício, a gente tem a mesmo tipo de situação que a gente já viu algumas outras vezes, né? De ter várias transversais, uma partindo de cada uma das paralelas, e ele mostra pra gente que se forma um ângulo de 80 graus aqui no ponto P. Beleza, então tracei duas transversais, formou um ângulo de 80, aí ele traçou uma bissetriz a partir de M, uma bissetriz a partir de N, e te pergunta a medida desse ângulo alfa. Essa questão é um pouquinho mais abstrata do que as outras, porque vai precisar que você manipule equações para chegar na resposta que você precisa. Então vamos começar fazendo a mesma coisa que a gente faz sempre, né? Tem vértice solto aqui, a gente vai traçar uma paralela para conseguir aproveitar essa medida desse ângulo de 80 graus. Repara que eu nem desenho a paralela inteira, para que você não cometa o equívoco de achar que a paralela que passa pelo ponto P passa também pelo ponto Q, né? Sempre um perigo você ligar esses pontos e supor que isso daí é paralelo, ou traçar a paralela e supor que essa paralela vai dividir o ângulo de 80 no meio. Não sei, certo? Não dá pra gente saber isso a partir do desenho. Não pode ser que esse ângulo 80 esteja torto, mais apontado para cima, mais apontado para baixo. A paralela não necessariamente vai ser uma bissetriz, certo? Toma cuidado com essas hipóteses que você cria ao longo do caminho, né? Essas coisas que você assume por conta própria, sem que o enunciado te dê muito motivo para isso. E, de novo, né? Vamos chamar essa reta aqui, ele não chamou mais de nada, então RS chama de T mesmo, certo? E vamos fazer aquelas pequenas observações de você olhar para pedaços do desenho por vez, né? Então, vou olhar para a reta R, vou olhar para a reta T, né? Vou puxar essa transversal que passa ali pelo ponto M. E aí eu quero que você observe o seguinte. Esses ângulos que são formados aqui são ângulos colaterais. E ângulos colaterais são ângulos suplementares, certo? Eu não sei ainda a medida de nenhum desses ângulos, mas como ele falou que isso daqui é uma bissetriz, eu vou chamar de x e de x cada uma das metades. Isso significa que o ângulo que está ali no vértice M inteiro é o 2x. E como esses dois ângulos são suplementares, a soma deles é 180, né? Eu posso representar um deles como o que falta para o outro chegar no 180. De maneira que esse ângulo seria 180 graus menos 2x. Certo? De fato, se você somar os dois ângulos, o resultado é 180 graus. Perfeito. Agora eu vou fazer isso de novo, mas em vez de olhar para as retas RT, eu vou olhar para as retas de baixo. Então, vou desenhar a reta T, vou desenhar a reta S e a transversal que vai do P para o N. A gente vai criar aqui, mais uma vez, ângulos que são colaterais. Como isso daqui também é uma bissetriz, y para lá, y para cá. Vê se você concorda comigo. De maneira que esse ângulo aqui inteiro é 2y. E usando o mesmo raciocínio que a gente usou ali em cima, como esses ângulos são suplementares, eu vou escrever que um deles é 180 graus menos o outro, que é o que falta para chegar no 180. De fato, a soma dos dois corta o 2y, fica só o 180. Beleza? E aí, olha só, a parte de cima é 180 menos 2x. A parte de baixo é 180 graus menos 2y. E esses dois ângulos juntos, certo? Eles somam 80 graus que tinha ali no exercício. Então, olhando ali para o ponto P, você tem que 80 graus, que é o ângulo que eu tinha no começo, vai ser 180 graus menos 2x, mais os 180 graus menos 2y. Joga o que tem letra para a esquerda, joga o que tem número para a direita. 2x mais 2y vem para cá. Do lado direito eu tinha 360, que é a soma do 180 com ele mesmo, menos 80 que veio do outro lado, isso vai ficar 280 graus. E eu vou dividir essa equação por 2. Então a soma de x com y dá 140. Guarda esse resultado que a gente vai usar ele daqui a pouco. Aí, vamos lá. Ele quer que você descubra a medida de alfa, certo? Dá para você fazer isso de algumas maneiras.
Acho que o mais fácil é usando a dica que eu coloquei para vocês, né? Que é observando o MQNP, esse quadrilátero que se formou aqui. Porque isso sendo um quadrilátero, eu sei que a soma dos ângulos dele dá 360 graus. Então, se eu somar, né? Se eu somar esse ângulo da esquerda, que é 80, com o ângulo de cima, que é x, com o ângulo de baixo, que é y, com o alfa, eu tenho 360 graus no total. Como x mais y eu acabei de descobrir ali em cima que dá 140, então, olhando para essa equação, eu consigo determinar o valor de alfa, né? Fica 220 mais alfa do lado esquerdo. Quando eu jogo para o outro lado, o alfa fica 140. Perfeito? Essa é a resposta. Dava para fazer de outro jeito? Se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não prestei atenção na dica que eu coloquei depois do enunciado? Dava. Você pode fazer um raciocínio parecido com esse aqui, né? Então, você colocaria uma reta paralela passando aqui pelo ponto alfa e observaria que esse alfa, na verdade, fica até mais fácil, na verdade, né? Olha só, se eu passar uma reta paralela por aqui, olhando para essa transversal, forma o Z do Zorro e esse cara é X. Até mais interessante a gente fazer desse jeito. Aí, olhando para a reta de baixo, vai formar aqui também o Z do Zorro, e a parte de baixo aqui vai ficar o Y. Então eu acabo concluindo por conta própria que esse x e esse y juntos formam esse ângulo alfa, e portanto x mais y e alfa dão a mesma coisa, que é o 140 graus. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até mais.